Opa. Bom, é um enorme prazer estar com vocês aqui, falando um pouquinho sobre a construção, mas o principal problema de uma IA, né? E aí tivemos maravilhosos palestrantes durante o dia, vamos ter excelentes nos próximos 2 dias, mas eu venho trazendo um relato de alguém que nos últimos 3 anos dedicou a vida a criar uma tecnologia do zero, um LLM inteiro brasileiro. Então nós falamos de peso, de vetores, de dimensões, como fruto da minha tese do doutorado em Tel Aviv. E hoje lançamos a 6ª família de modelos da Lua Vision. E venho hoje para contar um pouquinho dessa história, do que é o principal problema de IA hoje no mundo e quais são as alternativas que a gente tem para lidar com isso, né? O nosso tema é quando errar não é uma opção. Porque o que acontece, gente? Quando você manda uma mensagem para o ChatGPT, para o Gemini, ele erra alguma informação, ele erra a quantidade de R's em strawberry, ele manda você ir a pé para lavar o carro, você só fica bravo e fecha a aba. Mas o que acontece quando uma IA erra numa triagem médica? Nós temos uma morte. Então há contextos da inteligência artificial onde errar não é uma opção. E como que a gente lida isso hoje no mundo? Como que é a forma que a gente tem para identificar? Porque deixa de ser um assunto engraçado para ser uma pauta que todos nós deveríamos estar falando. Então hoje meu objetivo é falar um pouquinho disso para vocês. Então aqui é só um pouquinho da minha trajetória de vida, né? São algumas décadas trabalhando com tecnologia. Hoje sou PhD em neurociência com aplicação em inteligência artificial e trabalhando no segundo PhD com fármaco digital utilizando IA para tratamento de doenças autoimunes. Sou um fundador da Lua Vision junto com os meus sócios. E depois a gente fala um pouquinho mais da nossa tecnologia para o Brasil e para o mercado brasileiro. Mas somos uma IA que pensa em português, né? Eu acho que isso é o mais legal. Bom, é fácil o Paulo chegar aqui e falar que fez isso, fez aquilo. Vocês viram um pouco da minha experiência ali, mas qual a confiança que eu trago para vocês? Talvez vocês nunca tenham me ouvido, nem me visto, nem sabem se meu nome é real. Estou aqui falando na frente de vocês. Qual que é a coisa mais comum que a gente faz hoje? Abrir uma ferramenta de IA e pesquisar. O que é a Lua Vision? Quem que é Paulo Câmara? Abrir o LinkedIn. A gente tem mais confiança num chat GPT do que numa pessoa falando aqui com vocês, mesmo que tenha um histórico comprovado. Então, chega a ser um pouco engraçado como nós terceirizamos o pensamento. E esse excesso de confiança na máquina talvez seja uma das piores dores que a gente vai enfrentar nos próximos anos com o advento da inteligência artificial. E aí vamos pensar um pouquinho se ela é inteligente, o que é artificial e qual a nossa proposta para poder entender e resolver esse problema não só para o Brasil, mas para o mundo. Esse é um caso que a gente pode começar a falar sobre erros de IA. É uma experiência que eu tive, que todo mundo aqui fez nos últimos meses, que foi perguntar para o ChatGPT, para o Claude, para o Gemini, fale um estado brasileiro que não tem a letra A.
todo mundo viu cases, a maioria recebeu resposta como Pernambuco, e aí a brincadeira era, pô, mas soletra Pernambuco. Aí o ChatGPT soletrava Pernambuco com A, e continuava afirmando que Pernambuco não tinha A, ou trazia uma nova lista. E a minha experiência foi receber o Rio de Janeiro, questionando, falando, poxa, Janeiro tem a letra A, soletra e você vai ver. E ele fala, você tem razão, Rio de Janeiro tem a letra A, mas continua sendo um estado brasileiro que não tem a letra A. O problema é o mês. Janeiro. Era um mês para o ChatGPT, não era o nome da cidade. Então, se mudasse para Rio de Fevereiro, estava ótimo. Teríamos um estado brasileiro que não tem a letra A e ele estava correto. E falou com extrema certeza. É um dos cases que a gente tem num dos papers nossos. E o que é mais legal nisso é que erra com uma extrema confiança, gente. Você vê ali e fala assim, pô, não tem como estar errado, né? Claro que a gente sabe o mínimo de geografia, sabe, mas se fosse uma pergunta do Quênia, uma pergunta de um país onde a gente não conhece, a gente ia acreditar. E tem mais casos sobre isso, eu vou falar um pouquinho deles. Porque é o seguinte, quando a gente fala de geografia, desses erros bobos, eles são extremamente engraçados. Mas quando a gente fala de metotrexato, alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém faz alguma ideia? Não, não faz. Quando a gente fala de processo judicial, quando a gente fala de triagem médica, aí o erro para de ser engraçado. Porque a gente começa a falar que uma vida está em risco. Um direito começa a ser negado. E aí a principal questão que eu começo essa palestra com vocês é quem que vai pagar essa responsabilidade? Quem morre quando a inteligência artificial que nós estamos criando, que muitas empresas estão utilizando com agentes, com wrappers, com cloud, quem vai pagar a conta da pessoa que morreu lá na ponta por conta de um erro de concepção, de tokenização, de previsibilidade? Quem que paga essa conta? É difícil quando a gente começa a olhar que a gente tem um hospital na China 100% utilizando IA. Qual que é a nossa confiança de que a gente não vai receber esse medicamento, e eu vou falar um pouquinho desse caso para vocês, na dosagem errada? Quem garante que quando a gente for fazer uma triagem médica, for fazer um processo pedindo um direito, que a gente não esteja como a próxima vítima? Porque falar de um caso aleatório que aconteceu nos Estados Unidos, na China, é fácil. Mas com o avanço que nós estamos tendo com IA, com toda a facilidade de criação, a gente tem que começar a pensar que a próxima vítima pode ser eu, pode ser vocês. Então vamos começar com o primeiro grande caso de alucinação em inteligência artificial. O caso aconteceu com o nosso colega de tecnologia, a OpenAI, o maior processo jurídico da história, de um cliente chamado Matos, que decidiu processar a Avianca, porque bateu o joelho e se machucou num voo. Contratou um advogado, que utilizou o ChatGPT para montar a defesa, porque a Avianca alegava que o prazo já tinha terminado. E ele foi. O ChatGPT providenciou toda a jurisprudência, todas as leis, todos os casos que davam o processo para o senhor Matos.
O único problema é que quando o juiz avaliou e foi olhar, nenhuma jurisprudência existia, nenhuma lei citada existia, nenhum processo anterior existia. E o mais interessante desse fato, antes de virar um meme mundial, é que o advogado tem a prova de que ele pesquisou e fez a pergunta: esses processos, essas leis são reais? E a resposta foi, como se fosse adaptando para o Brasil, está aqui o link do Jus Brasil com esse processo. Está aqui na página tal da Constituição essa lei. Só que para o padrão americano. A confiança dele foi, ok, se eu estou vendo aqui a página, aonde está a lei, se eu estou vendo que existe um link com esse caso, por que eu vou parar e clicar para ver se existia? Até nisso foi inventado. Processo perdido, meme mundial, prejuízo gigantesco para o cliente, um grande processo com a OpenAI, que inclusive trouxe à tona esse ano o ponto de que nenhuma IA americana é confiável na questão de dados. Todos os dados que você trafega, seja na OpenAI, no cloud ou qualquer modelo americano, está no banco de dados, está dentro do modelo. Ou seja, a justiça americana consegue ter acesso à sua informação. Se alguma vez você mandou uma informação de cartão de crédito, está lá. Claro que tem um guarda-reio, uma proteção do sistema, para que não mostre para outras pessoas. Mas o principal fundamento da jurisprudência americana, que é o segredo entre advogado e cliente, que é máximo na lei americana, não pode ser com a IA. Porque isso o governo conseguiria pegar e poderia haver detalhes do caso que estariam restritos a uma conversa entre cliente e advogado. E isso a gente começa a pensar, poxa, se isso está acontecendo lá, e nós estamos usando esses modelos aqui, como que estão sendo tratados os nossos dados? Começamos a olhar que o problema é muito mais sério do que a gente costuma pensar de uma brincadeira comum de IA. E isso não é um erro de software, tá, gente? Isso não é um bug. É a forma como foi montado, foi criado. Vamos para o caso que eu falei para vocês do metotrexato. É um remédio utilizado para oncologia, para casos de câncer, para outros casos de dores crônicas. Só que ele é um remédio que ele tem uma posologia diferente. Quando você recebe uma receita médica, o que você espera tomar o remédio? Diariamente, a cada X horas. E aí você vai lá perguntar para um chat GPT, para um Gemini, para um modelo que você baixou do Hugging Face, qual posologia que você deve tomar? E qual a quantidade de horários? E ele vai te dar, tome um comprimido a cada 8 horas, a cada 12 horas, um por dia. Porque não é comum pensar que um remédio foi feito para tomar uma vez só na semana. Se você tomar 2, em 6, 7 horas, você tem uma convulsão, em 8, 9 horas você está morto. Esse é um case divulgado por Stanford, um dos principais erros de IA no mundo. Todos os modelos Frontier testados, os mais novos, chineses, todos passaram posologia diária. Se vocês forem testar hoje, muito provavelmente, a gente tem uma página que a gente fala de Mythbusters da Lua, que a gente mostra as respostas em real time de tudo que está errando em medicina, direito no mundo. Mas esse é um caso, quando a gente fala de IA médica, a gente está falando de risco real de vidas. E não é o único. Uma posologia errada mata. E temos vários remédios nessa situação. Mas ninguém pensa que uma posologia poderia ser semanal. E aí a gente vê o robozinho andando no hospital muito bom de São Paulo, acreditamos que estamos no auge da tecnologia, sendo muito bem atendidos, e será que ele está consumindo o quê? Claro que a gente tem uma confiança que eles fizeram uma tratativa para esses casos, mas não é todo hospital que vai ter.
E aqui está o grande ponto, gente. Uma máquina, o LLM, ele não sente dúvida para responder. Não sente. E por quê? Porque ele não percebe consequência. É engraçado até quando vocês pensam que vocês estão pedindo para uma IA criar um plano de ação para vocês, para alguma coisa, onde ela não entende o que é consequência. Como que você planeja uma coisa na sua vida sem saber qual é a possível consequência disso? Mas mesmo assim a gente está terceirizando muitas coisas da nossa vida para nossas IAs de consumo individual. A IA nunca vai sentir nada, nada, absolutamente nada, porque ela não tem sentimento, não tem como pensar, não tem como ter medo. É uma resposta tão confiante, mesmo estando errada. Mas vamos entender o porquê isso acontece? Isso acontece porque a gente tem um modelo muito conhecido, pouco entendido, chamado tokenização, chamado flash attention ou attention. E é muito, a gente vê, pô, eu consumi tantos tokens, meu token expirou. Aí você pergunta, mas você sabe o que é uma tokenização? Você sabe o que funciona, como funciona? Você sabe como calcula? Você sabe por que existe isso? Mesmo pessoas que trabalham com inteligência artificial têm uma dificuldade séria de entender o que é o token. Então, quando a gente trabalha com LLMs, nós temos que entender que o LLM é uma matriz matemática apenas. Ela nunca vai ver uma palavra. Ela é uma sequência matemática. É uma conta. Tudo que você escreve vira um número, vira uma sequência, que tem um conjunto de outras sequências, e ela vai prevendo apenas o próximo evento. Com base em treinamento, com base no joinha que você dá quando você gosta de uma resposta. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho do que é a tokenização, o que é o flash attention, porque é necessário para a gente poder saber como resolve a questão da alucinação. Então, eu gosto de brincar que, para entender de token e tokenização, você tem que ter visto o Tigrinho. E hoje, apesar de não ser legal, levar muitas famílias ao risco, betting tá no Brasil, todo mundo já viu ou já jogou o Tigrinho, ou um caça-níquel. A melhor forma de entender é utilizando esse exemplo. Pense em tokenização, pense em como a IA fala, como se fosse o jogo do tigrinho. Poxa, Paulo, mas como assim? Como que você está falando de tokenização associando ao tigrinho ou a um caça-níquel? Pense que você está escrevendo para o chat, seja qual você estiver usando, o céu é. Você só manda isso. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar isso em uma sequência de números e vai prever qual que é a palavra melhor para o contexto do que ele foi treinado para completar essa frase. O céu é azul? É 80% dos treinamentos. O céu é bonito? 16% dos treinamentos. Aqui eu errei, né? 72%, né, azul, 14% bonito, 8% grande. E mentira se você estivesse trabalhando no Twitter, né, ou no WhatsApp de fake news. Mas, tirando a brincadeira, ele vai só prever qual que é a palavra mais próxima que se assemelha quando você combina esse conjunto de céu é. Agora, imagina que isso ele repete milhões de vezes quando você está fazendo. Então, tudo que você escreve vira uma sequência. E aí a gente precisa entender que modelos americanos entendem palavras americanas como um token. Por isso que muita gente fala de escrever prompt em inglês para modelos americanos.
Porque você economiza o token. Love é um token. Amor é 3. E aí você vê também gurus falando, não, mas usa chinês, ideograma é um só. Mas se o modelo não foi treinado em chinês, o ideograma vai virar uma sequência absurda de tokens. Então não adianta você somente usar um prompt em uma linguagem se você não sabe como o modelo foi treinado. Qual foi o idioma, qual foi o peso que ele foi criado. Por isso que a gente tem que sempre desconfiar dessas engenharias de prompt que ficam falando para a gente nos vídeos, enfim. Se você não entende qual foi o peso, a linguagem, o vocabulário treinado, o prompt pode ser mais ou menos eficiente. A sua cota do cloud pode estourar ou não. E aí a gente vai para um outro fator, que é como a IA lê, né? Como ela entende. Então, se a gente sabe que tudo vira token, como que a gente faz quando a gente tem um prompt ou uma sequência grande? E aí vem a grande tecnologia aqui, lançada em 2017 por Stanford, adaptada para o contexto mundial, para criar uma LLM, que é o famoso Flash Attention, para grandes modelos. Então, estamos falando aqui de Flash Attention, o que, que é? É a capacidade de eu pegar uma grande quantidade de tokens e tentar entender ela rapidamente. Basicamente isso. É como se eu estivesse vendo uma sequência numérica absurdamente gigante, pegasse os principais pontos dela, que eu acredito pelos meus pesos, para poder te dar uma resposta. E isso facilitou a criação de vários desses modelos mais atuais. Mas tem um grande problema. Ela geralmente pega o início e o fim para calcular o tamanho do peso. Seu prompt de 100 palavras, de 100 linhas, 50 linhas, provavelmente está lendo só as 3 primeiras e as 3 últimas. Quase todos os modelos. E isso é um problema para a saúde, quando a gente fala paciente alérgico à penicilina, prescrever antibiótico. Se a calibração estiver errada e ele não pegar o peso correto, ele vai prescrever errado. E aí a gente tem mais um caso de uma pessoa que vai morrer. Então, quando a gente começa a entender como o modelo é construído, como ele processa, como ele cria essa identificação das palavras, a gente começa a pensar como fazer prompts, como que a gente treina e entender o que é uma inteligência artificial, o que é um LLM de fato. Então, gente, não pensa que a IA vai mentir para você. Não adianta xingar ela quando ela erra, porque ela não está entendendo. Você vai xingar uma IA, ela vai só ver o que eu devo responder, qual que é a próxima sequência para um PQP. Desculpa, não me xingue. É o mais comum, é o que ela foi treinada. Ela nem sabe porque ela está respondendo isso. É o que ela tem que fazer. Então, ela só vai te dar a resposta mais provável para o seu contexto. E aí você começa a pensar, poxa, eu estou criando agente, eu estou criando wrapper, estou fazendo fine tuning nesses modelos sem saber como eles foram treinados. Qual que é o prejuízo para o meu cliente final? E aí a gente pode pensar no contexto de 10 estagiários sem supervisão. Isso é nossa camada agêntica de IA no mundo hoje. O primeiro agente tem 98,8% de precisão na execução de uma tarefa. Quando a gente coloca 2, 3, vai diminuindo. E se o modelo estiver errado, a gente só está fazendo o quê? Acelerando o erro. E não adianta técnica, não adianta hardware, não adianta engenharia que seja, que vai funcionar se o modelo tiver deficiência em treinamento, em forma estrutural, para os segmentos que nós estamos atuando, medicina, direito, negócios. É importante entender o que todo mundo ignora, os famosos papers descrevendo como o modelo foi criado,
como o modelo foi treinado, quais são as condições que ele trabalha, como ele prevê o token, porque sem isso, qualquer pessoa que estiver trabalhando com IA no mundo vai receber essa conta. Pode não ser imediata, mas vai receber. E quando receber, não vai ser uma conta legal. E aí, para vocês terem uma ideia, quando eu trabalho com multiagentes, geralmente gurus falam, peça para trabalhar com multiagentes em paralelo. Olha o que acontece com a tua resposta. Passa para 81% de acurácia. Você pega um modelo errado, que vai te responder errado, e ainda está colocando mais 20% de erro nisso. E está vendendo para as pessoas. Claro que 80% dos casos vai dar certo. Mas e os 20%? Quando você vai pegar? Quando o seu negócio vai pegar? Na hora que já tiver dado prejuízo? Então, principal ponto aqui para a gente pensar, quando a gente estiver construindo inteligência artificial, pegar um modelo do Hugging Face, baixar um Gemma, baixar um Llama, fazer um fine tuning, não vai resolver a arquitetura do modelo, não vai mudar a forma que ele olha o token, não vai mudar as combinações. Você pode melhorar, criar novos datasets, mas que provavelmente não são os datasets que o modelo foi treinado. Você só está piorando o que já foi feito, que já está errado. Não estou falando que não pode ser feito, que não dá para ser feito. Eu estou falando que quando a gente for trabalhar com isso, é importante a gente entender o modelo que estamos trabalhando de ponta a ponta, para que a gente não erre. E poucas pessoas têm a capacidade de olhar um modelo, entender o que é um KV, um head, um embedded. Se a gente tem dificuldade no token, imagina na complexidade de um cálculo matemático para a definição de um neurônio. E é isso que a gente precisa entender quando a gente está trabalhando com IAs. Então, nosso problema é que nós não falamos inglês no Brasil. E todas as IAs criadas até então pensam em inglês. A gente precisava de alguma que pensasse em português. Que fosse criada pensando no Brasil. Que olhasse amor como um token. Que entendesse o que é o SUS. Que entendesse de medicamento. Que não tivesse um treinamento em cima de award system. Que não ficasse focado em flash attention. Uma arquitetura totalmente diferente, para não ter alucinação, que nós falamos de metacognição. Para ter metacognição, precisamos mudar a estrutura neural e a arquitetura de um modelo. E aí, assim, a gente pode começar a falar de soberania. A soberania começa no problema real. Quando a gente entende que nossos modelos erram, que estamos usando, a gente começa a pensar em como criar e como resolver isso. E aí sim falar, temos soberania. E eu falo isso porque há 3 anos está tentando justamente desenvolver esse modelo, conseguimos, patenteamos, e hoje nós temos um modelo que pensa e fala português. Mas principalmente não usa flash attention, usa uma estrutura neuromórfica totalmente diferente, com metacognição, que não vai errar na dosagem médica, e é um caso extremamente útil para a medicina, para a educação. E o mais legal de tudo, a gente estava em conversa com a AMD nos Estados Unidos ontem, e eles olhando a nossa tecnologia e falando, poxa, que legal, isso que foi criado no Brasil, não foi aqui, não foi na China. E a gente tem tecnologia brasileira de ponta, que está sendo admirada em outros países. Só que a gente não sabe. Porque a gente tem um pouquinho da síndrome de vira-lata, né? Que a gente não sabe o que tem no Brasil. Então, estou apresentando para vocês hoje um pouquinho do trabalho da Lua, que basicamente trabalhamos
durante 3 anos, com uma principal premissa. O nosso modelo precisava dizer, eu não sei, eu não posso responder. Era a nossa única forma de garantir que o nosso modelo não iria alucinar. Porque se ele não prevesse errado, então a gente não ia cometer um crime, não ia cometer um erro, não colocaria uma vida. A gente não procurou o hype, a gente procurou o caminho mais difícil, de ter uma tecnologia que a gente pudesse ter orgulho, que está salvando vidas, que está 30 mil crianças hoje na África usando para a educação no Quênia, com a expectativa de chegarmos a 50 mil crianças esse ano. O caminho difícil é o único honesto, gente. Evitem os atalhos. Eu sei que é tentador demais. Está muito fácil sair criando, baixando. Mas, para quem ama IA, dá para resolver essa questão. Dá para a gente criar soluções verdadeiramente positivas. Mas é importante a gente entender aonde nós estamos mexendo. Senão, nós caímos na possibilidade de ter uma paleteria mexicana nova no Brasil. Vai funcionar durante os meses, daqui a pouco passa e vem uma nova onda, um novo hype. E novamente, não é sobre odiar IA. Eu estou falando isso para vocês porque eu amo, eu vivo, é minha obsessão falar sobre isso. E eu entendo que a inteligência artificial, sim, pode ajudar a nossa evolução enquanto seres humanos, mas a gente precisa começar a criar direito. Precisamos começar a entender como fazer cada pedacinho, cada tecnologia, cada aplicação, como estamos usando. Precisamos ler aqueles papers. Ou usar quem já conseguiu desvendar um pedaço para poder trabalhar em cima. E é essa a nossa proposta. Então hoje eu venho, não para deixá-los preocupados, mas para dizer, erra com confiança absoluta, sim. Mas é possível mudar. Basta entender que a inteligência não é sobre saber tudo. A inteligência artificial não é sobre isso. É reconhecer o peso daquilo que está respondendo. Não pode ser somente o próximo token mais provável. Então hoje, eu tenho um orgulho enorme de falar que a IA que nós criamos é capaz de dizer, eu não sei. Muito obrigado.